Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Estamos aí finalizando o ano, o último trimestre desse ano, e nós temos um tema novo: o governo divino nas mãos humanas. A lição de hoje, a primeira desse trimestre, traz como título Conhecendo os 2 livros de Samuel. O texto bíblico está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. E diz assim, queridos: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Fineia, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a mão, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não queria comer. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Queridos, nós temos 4 objetivos hoje. O primeiro é apresentar o contexto histórico do primeiro e segundo livro de Samuel. Segundo objetivo é pontuar a autoridade e a data desses 2 livros. Terceiro é explicar a teologia dos livros de Samuel. E quarto e último objetivo é apontar Samuel como divisor de águas. Irmãos, o que nós temos que aprender hoje nessa primeira lição é somente isso aqui, apresentado pelos objetivos. Nada mais do que isso. Vamos deixar o mais para as outras lições. Então, o que temos que aprender é apresentar o contexto histórico, pontuar a autoria e a data, explicar a teologia do livro e apontar Samuel como divisor de águas. Amém? Somente isso. Bom, nesse trimestre nós vamos estudar esses 2 livros históricos. E nós veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis, e isso que faz deste livro o poderoso livro de Deus. Deus não esconde, Deus não camufla o erro, a falha, a iniquidade de ninguém, nem dos homens que ele mesmo tinha escolhido, nem dos homens que ele mesmo escolhe. Ele faz questão de mostrar, de apontar todos os pecados desses homens que foram escolhidos por ele. Isso é um livro extraordinário. Aí nós temos, querido, o primeiro ponto, ou tópico da nossa lição, que fala sobre o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. E aqui nesse primeiro tópico, 3 pontos importantes. Primeiro, a originalidade de Samuel. Segundo, os personagens principais do livro. E terceiro, o propósito
do livro. Então vamos começar pela originalidade de Samuel. Meu irmão, os livros de 1º e 2º Samuel formam uma só obra, assim como 1º e 2º livro dos reis e 1º e 2º livro das crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir da entrada em Canaã até o cativeiro babilônico no ano de 587 a 586 antes de Cristo. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus, indispensável ao nosso ensino, indispensável à nossa edificação e indispensável à nossa consolação, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua 2ª carta, no capítulo 3, do versículo 16. Aí nós temos também os personagens principais desse livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles, 3 vão se destacar. Nós temos Samuel, o profeta. Nós temos Saul, o primeiro rei de Israel. E nós temos Davi, homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, segundo ou conforme o seu poderoso propósito. É o que diz Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Aí nós temos Hebreus 12, versículo 10, que diz: porque aqueles, se referindo aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, falando de Jesus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Que texto bacana! Aí nós temos também, ainda dentro desse tópico nosso primeiro, o propósito do 1º e do 2º livro de Israel. O propósito, irmãos, é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para o estado de monarquia teocrática. Lembrando que a anarquia é o sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade, enquanto que monarquia teocrática é a forma de governo em que o rei e a dinastia são escolhidos pelo Senhor. Então eu vou apresentar aqui 2 exemplos. Um de anarquia em Juízes 21, e o outro de monarquia teocrática em 1 Samuel 10, ok? Então vamos lá para Juízes 21, 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos olhos. 2 coisas importantes aqui nesse versículo. Primeiro, que ele diz que não havia rei. Então, pelo fato de não haver rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Isso é anarquia. Aí nós temos Samuel 10:1, um exemplo de monarquia teocrática. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Olha que texto bacana. Agora, uma das lições mais preciosas, irmãos, que este livro aqui ele vai nos ensinar é que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15. Essa frase, ela saiu dos lábios do profeta Samuel quando foi exortar a Saul.
O capítulo 15 diz que Deus deu uma ordem direta a Saul. Era para Saul destruir, aniquilar os amalequitas. Aí o que faz Saul? Ele poupa a vida do rei Agag, o rei dos amalequitas. Aí naquela hora que ele desobedece o Senhor, Deus dá uma ordem a Samuel. Fala: Samuel, vai lá em Saul, ele me desobedeceu, puxa com força a orelha dele. Aí Samuel, obediente, faz o que Deus havia mandado. Chega para Samuel e no versículo 22 ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedecer a palavra do Senhor? Então, queridos, que fique claro que uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é justamente essa lição: obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala da autoria e a data. E aqui também nós temos 3 pontos importantes. Primeiro, o título e o autor. Segundo, a data dos livros. E terceiro, a situação espiritual. Então vamos começar pelo título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus. É o título dos livros que levam o seu nome e revelam a figura do protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo do livro, as 2 obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Porém, de acordo com os capítulos 1 e 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor. Os demais capítulos atribuídos ao profeta Natã e Gade. Esse fato ele é possível, irmão, porque, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. É o que diz Crônicas 29. Olha o que diz esse texto: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então tá aí, ó. Agora, a data dos livros. Os estudiosos, eles apresentam as datas como sendo em 1100 a 970 a.C. Essas datas marcam os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu aproximadamente 1100 anos antes de Cristo e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano de 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 a 970 anos antes de Cristo. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Aí nós temos a situação espiritual. Irmãos, Samuel, ele cresceu em Siló. Nesse lugar, escute isso, se praticava, irmãos, os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. É isso mesmo que você escutou. Em Siló se praticava os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéia. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. Olha o que diz 1 Samuel 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo:
se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrou mais aos filhos do que ao próprio Deus. Ele não lhes deu ou não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo, irmãos, sabendo de todos os atos pecaminosos dos seus filhos. Olha o que diz o texto. 1 Samuel 2:29. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha isso, cara, impressionante. Nós temos que ter um cuidado enorme para não cometer o mesmo erro de Eli, cara, de honrar mais os filhos do que o próprio Deus. Esse quadro, irmãos, desolador, gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Olha o que diz 1 Samuel 2, do 22 e o 23. E disse-lhe: por que fazeis estas coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Agora olha o 23, o 22, melhor dizendo, né? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Cara, esses moleques, eles eram endemoniados. E qual era o papel de Eli em meio a tudo isso que ele sabia? Era repreender aqueles demônios, era expulsar aqueles demônios da vida dos seus filhos. Mas ele fazia, sabe por quê? Vista grossa, como muitos pais fazem hoje com os filhos. E muitos pais que são sacerdotes. Tenha pulso forte. Ei, meu irmão, não dá. Se o teu filho está possesso de demônios, você tem a autoridade em Deus para repreender. Repreenda no nome de Jesus. Aí nós temos o terceiro tópico da lição, que fala da teologia nos livros de Samuel. E aí nós temos também 3 pontos importantes: a profecia cumprida, em busca do primeiro rei, e os alicerces da dinastia davídica. Vamos começar pelas profecias cumpridas, né, irmãos? Os eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel, capítulo 7 e capítulo 12, e também em 2 Samuel, capítulo 17. Aí temos a busca de um rei. Samuel era um líder, meu irmão, preocupado com o crescimento espiritual da nação. Diferente de muitos líderes hoje que estão preocupados, né, com o crescimento físico, né, com o crescimento em quantidade, né, isso, estão enlouquecidos, estão disputando espaço, estão disputando terrenos, um rolo danado. Aqui nós vemos um líder preocupado com o crescimento espiritual. Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. 1 Samuel, capítulo 12,
do versículo 1 ao 5. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci, e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até os dias de hoje. Eis-me aqui, testifica contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei jumento, a quem eu defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E eles lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Aqui está, irmãos, o exemplo de um líder preocupadíssimo com o crescimento espiritual da nação. Um líder sincero, transparente, temente a Deus, e que, como Jó, também se desviava do mal. Assim, ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Aí nós temos o outro ponto, que é os alicerces da dinastia davídica. Irmãos, no capítulo 7, de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Você pode conferir isso aí, segundo o livro dos Reis 24, versículo 12, e Jeremias 39, versículo de número 7. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo ele foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Cara, isso foi assim um momento terrível para Israel. Aí nós temos o último tópico da nossa lição, que fala Samuel como divisor de águas. E aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro, é um momento de crise espiritual, e segundo, o líder Samuel, ele é chamado a governar. Cara, Samuel aparece no cenário bíblico veio-testamentário no momento, irmãos, de uma crise espiritual sem precedente. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, o juiz e sacerdote, da nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Ou seja, o profeta, o juiz, o sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, para julgar e para representar a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Levítico capítulo 20. Samuel, ele fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e reestruturar ou estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Olha aí 1 Samuel capítulo 3, do 15 ao 21. Vamos ler? 3, do 15 ao 21.
Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Saul relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça e outro tanto, me se encobrires algumas palavras de todas as palavras que ele te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como também todo o conjunto de conselhos para a casa de Israel. Com Samuel, nós aprendemos, irmãos, que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. Somente isso. E eu quero concluir dizendo o seguinte: os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica, né? As muitas histórias apresentadas nesse livro revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus ele trabalha pelo seu povo. Saiba uma coisa nesse momento que está me ouvindo: Deus está trabalhando a seu favor. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.